Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com essa maravilhosa melodia que estamos iniciando mais uma edição do programa A Umbanda Sem Fronteiras, que vai ao ar todos os sábados de 21 às 22 horas aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz AM Rio de Janeiro. Boa noite, querido irmão. Boa noite, querida irmã. É uma grande honra estarmos juntos nesse momento aqui, trazendo até vocês a mensagem da alta espiritualidade, da Umbanda, de todo o espiritualismo. E aqui ao meu lado,
para a minha alegria, a nossa dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, irmãos aqui presentes. Que possamos ter uma noite abençoada, com muito aprendizado. E com certeza nós teremos. Teremos também, porque aqui do meu lado direito, esse irmão que nós estimamos tanto, ele com certeza absoluta só fez fazer com que o nosso programa crescesse. Professor Humberto Vieira, boa noite, meu irmão. Boa noite, Luiz, Flavinha, boa noite demais amigos do estúdio, amigos de casa, companheiros da família Tel, uma boa noite. E vamos juntos porque teremos hoje um maravilhoso programa. Nós vamos rapidamente fazer um intervalo comercial e daqui a pouquinho nós estamos retornando com o quadro Transformando aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. A Umbanda pode ser mais unida, pode ter mais força. A Umbanda pode pensar no futuro. Não percam o primeiro encontro Umbandistas no século XXI, rumo à regeneração. O evento acontece no próximo dia 29 de setembro, a partir das 9h30 da manhã, na Cabana Espírita, Pai Joaquim de Luanda. Entrada franca, debates, palestras, sorteios e muito mais. Venha e traga o seu centro. Participação especial, Tião Casimiro. Confirme a sua presença através do telefone 2597-1323. 2597-1323. Primeiro encontro Umbandistas no século XXI, rumo à regeneração. Dia 29 de setembro, a partir das 9h30 da manhã. Local, Cabana Pai Joaquim de Luanda, Rua Conselheiro Ferraz, 19, Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro. Realização Mirua, Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras. Exatamente todos os sábados de 21 às 22 horas aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 AM. E no quadro Transformando, nós todas as semanas apresentamos aqui sempre um grande caso, uma situação exatamente bastante interessante. E hoje, imaginem, queridos irmãos, com uma mediunidade atuante, mulher tentou o suicídio 3 vezes, mesmo tendo 3 irmãos excepcionais para cuidar. É isso mesmo, meu irmão Humberto? É isso aí, Luiz. Realmente, essa nossa irmã nos procurou, ouvia vozes, ela tinha um quadro de esquizofrenia, né? Ela ouvia vozes, ela é uma pessoa que já trabalhava, cuidadora de idosos. Uma pessoa que sempre teve, assim, vontade de ser mãe, mas ela, como tem um útero infantil, ela não poderia ter. Apesar disso, a vida dela foi toda dedicada para cuidar desses 3 irmãos especiais. E foi quando ela passou a vida inteira como cuidadora e tomando conta desses irmãos. Meu irmão Humberto, realmente é uma situação assim bastante interessante.
Esse tipo de irmã, ela, obviamente, ela tem, eu acho que a característica principal, nesse caso dessa nossa irmã, é o resgate de algo que ela em outra vida, com certeza absoluta, ela deixou por fazer. Exatamente. Agora, o que me traz assim, e isso é que eu queria exatamente que a dona Flávia nos pudesse opinar, o que me deixou assim bastante estarrecido em relação a esse caso é que ela, tendo 3 irmãos excepcionais, uma pessoa dessa está pensando em suicídio. Dona Flávia, o que seria dessas 3 pessoas excepcionais se não tivesse a irmã ali do lado para cuidar, gente? Como é que uma pessoa dessa pode pensar em suicídio? Na verdade, é uma coisa que está além da sua própria vontade, né? Porque ela sabe a responsabilidade que ela carrega, né? Tendo esses irmãos para poder dar assistência. E aquilo que ela está vivendo nesse momento é, com certeza, influências e, com certeza, o resgate de vidas passadas. É que você falou bem agora há pouco. Então, está além da vontade dela, com certeza. São influências ali trabalhando no mental dela para que ela possa tomar uma atitude errada, né? E porque uma pessoa em sã consciência, sabendo das suas responsabilidades, ela jamais teria, claro, óbvio, né, um comportamento como esse. Então, com certeza é uma influência e um resgate, né? Com certeza. Olha, vocês sabem que, apesar dela ser uma excelente médium lá no Templo Estrela do Oriente e nossa cambona, nós temos tentado ensinar a ela a mediunidade de transporte, só que ela ainda não aprendeu exatamente como é que se faz, entendeu? Então, por isso que ela chegou um pouquinho atrasada. Nós vamos dar um desconto para ela hoje, porque ela merece, né? Boa noite, minha irmã Érica Regis. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Um pouquinho atrasada, mas antes tarde do que nunca. Com certeza absoluta. Érica, me diz uma coisa. Como é que é esse caso de uma pessoa querer, quase que de forma obsessiva, ser mãe, entendeu? Ter esse desejo, sinceramente, mas ela tem um útero infantil. Como é que isso pode marcar na vida da pessoa, de uma certa forma, produzindo a partir daí todos esses sintomas e essas questões que a gente está lendo aqui sobre ela? É provavelmente uma grande frustração, né? Porque ela tem 3 irmãos para cuidar e o filho que de repente ela queria cuidar, ela não pode ter. Então é uma pessoa que devia ter uma frustração muito grande, né? E daí o resgate, porque filhos ela não pode ter, mas ela tem 3 pessoas que ela vai ter que cuidar para o resto da vida, né? E eu acho que assim, a pessoa que cuida de um excepcional, seja filho, seja irmão, sempre tem aquela preocupação em se eu morrer, com quem eles vão ficar, né? E ela era o contrário, ela queria abreviar a vida. Então ela devia se sentir uma pessoa muito frustrada, acredito eu. Pois é, e aí eu pergunto, como é que pode uma pessoa que tem essa, vamos dizer assim, que tem essa intenção, que tem essa missão de cuidar dessas pessoas, né, que tem a vontade de ser mãe, vê se isso não é um paradoxo, dona Flávia. Ao mesmo tempo, ela está recebendo no ouvido dela mensagens da baixa espiritualidade para que ela se suicide. Como é que pode ser isso, gente? Como é que você vê isso? Como eu falei anteriormente, Luiz, resgate, influência, enfim, tá precisando realmente de um tratamento, de um auxílio do nosso irmão Humberto, para que ela possa tentar ver o que está acontecendo na vida dela, o que foi feito, o que ela passou para poder estar passando por isso agora, né? Tá vivenciando isso agora. E aí que você falou aqui sobre o professor Humberto, me despertou aqui uma questão interessante que ele coloca aqui na pauta. Mediunidade ostensiva no caso dela. Humberto, até que ponto, independente de você daqui a pouquinho nos relatar a questão da terapêutica, né, do tratamento dela, até que ponto você acha que se ela tivesse trabalhado um pouco mais, independente das dívidas kármicas dela, se ela tivesse tido o esclarecimento de trabalhar um pouco mais a questão mediúnica dela,
Você relata aqui na pauta que ela tem uma mediunidade ostensiva. Até que ponto essa mediunidade ostensiva, como você mesmo prega nos cursos que você tão bem ministra, isso poderia, de uma certa forma, estar trabalhando como um antídoto para que todas essas questões pudessem ter, então, aí sim, um desfecho favorável? Como é que você vê isso? Com certeza a mediunidade, ela nos visita em qualquer situação. Se nós temos alguma patologia mental, ela provavelmente virá acompanhada de mediunidade. Mas também existem as pessoas que têm mediunidade sem ter nenhuma patologia. E quando você fala de mediunidade, nós vimos aí 2 tipos de mediunidade, basicamente. A mediunidade positiva, que é aquela em que você tem controle sobre ela, mesmo que você perceba um espírito obsessor querendo te tirar a paz, você eleva a sua vibração e ele não vai atuar em você. E tem a mediunidade negativa, que é aquela mediunidade que a pessoa não tem controle. É aquela em que o espírito faz da pessoa o que quer. A pessoa recebe santo em tudo quanto é lugar. Dentro do ônibus, no meio da rua, dá uma topada e recebe um espírito. Essa é a mediunidade negativa. Ela chega a ser uma mediunidade patológica, doentia. E uma casa espírita, seja ela de Umbanda, seja ela uma da doutrina espírita, um trabalho bem direcionado, até mesmo uma igreja onde você vai trazer a pessoa, fazer com que ela eleve o seu senso moral, a sua vibração, ela vai aprender a controlar esse tipo de aptidão. Bem interessante o que o Humberto colocou. Você ia falar alguma coisa, dona Flávia? Sim, mas até a pessoa entender que esse problema que ela está vivenciando pode ser um problema mediúnico, é muito complicado, né? Lógico, porque principalmente quando a pessoa está com a coerção mental, está aquelas consciências intrusas, o espírito obsessor, colocando na cabeça dela que ela tem que fazer isso ou aquilo, se suicidar, fazer... E quando está nesse estado, tem que correr para uma casa onde alguém vai lhe dar o socorro necessário. Mas a negatividade está atuando ali, jamais ela vai ter essa... Dificilmente, né, ela vai ter essa percepção de seguir um caminho, né? Depende dos amigos também, né? Depende dos amigos. Com certeza. O meio dela a gente não sabe. Mas aí é que a gente vê a importância, né, Érica, nesse momento do religare, né? Exatamente, da religião, né? Entendeu? Nesse momento, se por um lado, a gente fala muito isso lá no Templo Estrela do Oriente, a gente cita o caso claro que isso não a gente não pode generalizar, mas a gente cita o caso da população no Oriente. Você observa pessoas que não têm religião nenhuma, que não frequentam um templo. Mas por quê? São pessoas que já encontraram o seu caminho, sabem o que estão fazendo, já olharam para dentro de si, já se autoconhecem. Então, nesse caso específico, você vê a importância do religare, da religião, exatamente religando criatura ao Criador, que é exatamente o que essa pessoa precisa. O que o Humberto falou, a partir do momento que ela se eleva, todos esses espíritos ociosos, eles começam exatamente a debandar. Como é que você vê isso? É isso mesmo, né? Essa semana eu estava vendo um programa na televisão e tinha um neurocirurgião falando da importância da religião. Né? Ele estava falando ele até falou da palavra religião, né? Que quando você tem uma religião, você tem uma fé, você mantém seus pensamentos positivos, você traz saúde física e mental. Com certeza. E o inverso é o que acontece com ela, né? Ela, como não tinha nenhuma fé, você traz várias patologias físicas e mentais. Mas você veja bem, no caso dela, ela é o karma, né? Ela devia ficar pensando, não, esse é meu karma, não é possível, eu tenho 3 irmãos para cuidar, quero ter um filho, eu não posso, né? E essa situação toda ninguém me ama, ninguém me quer, né? Aquela história de que você nasceu para sofrer, né? E aí até a pessoa despertar é muito complicado, Luiz. E exatamente esse tratamento, então, como é que isso aconteceu? Como é que se deu com ela? Conta para nós como é que foi isso lá num de seus consultórios, Humberto. Bem, ela quando nos procurou, ela vinha trazendo esse distúrbio e a primeira sessão foi para fazer uma desintoxicação energética. O que é isso? Desobsessão. A primeira sessão foi para ajudar aos espíritos que estavam levando àquela situação. Ela se acalmou, não teve mais sentimento de tentar suicídio nem nada. Na segunda sessão foi quando nós avançamos no seu passado.
Aí ela se viu dentro de uma fazenda de escravos, uma fazenda imensa, inclusive numa cidade do Rio de Janeiro que eu vou, não vou declinar o nome, até porque senão essas pessoas vão se sentir envolvidas. Mas uma grande cidade do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, era uma enorme fazenda. Acontece que ela era sinhazinha e tinha mais 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão. Os 4 que comandavam aquela fazenda. E existiam ali, era o período da lei do ventre livre. Esse período foi um período terrível, porque as crianças que nasciam, filhas de escravos, não poderiam ser escravos. Então, os donos de fazenda não queriam que elas vivessem. Muitas eram banidas da fazenda e ficavam correndo pelo meio do mato. Daí surgiu a lenda do Saci Pererê, do Curupira, dessas crianças que viviam correndo pelo meio do mato. E essa menina, essa sinhazinha, tentava proteger um grupo de crianças pequenas que ela escondia num paiol longe da fazenda. Ela ajudava essas crianças porque os irmãos queriam mandar matá-los. E a cena que ela vê é ela abraçada a essas crianças e o capataz chegando, atirando, e ela foge com as crianças e recebe um tiro e cai num precipício e morre. Só que ela morre com um ódio muito grande. Ela criou uma pessoa cheia de amor. Você vê como é que o amor e o ódio, eles são muito próximos, né? Ao se ver fora do corpo, como a morte não existe, ela se vê fora do corpo, viu a maldade que os irmãos estavam fazendo. Ela, inconscientemente e doente pelo ódio, ela passa a obsediar os 3 irmãos e faz com que os 3 irmãos se suicidem. Então, nesta encarnação, ela, apesar de ter 49 anos, ela nunca namorou, nunca teve um namorado. Ela adora criança. Ela se dedicou a vida inteira e é cuidadora de idosos. Uma pessoa que já está dedicada a isso. Além de cuidar dos 3 irmãos especiais, que são a vida dela cuidando disso. Ela me disse: Humberto, no início eu odiava os meus irmãos e não sabia por quê. Hoje eu aprendi a amá-los. Então a gente vê que a reencarnação... Aliás, nós tivemos uma entrevista com o Dr. Herman, do Altivo, lá do Leon Denis, algumas semanas atrás, o espírito do Dr. Herman, e ele nos dizia o seguinte: a reencarnação é a terapia de Deus. Com certeza. É através da reencarnação que nós consertamos os erros do nosso passado. A gente começa a entender o porquê da nossa vida, quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. Esse caso dessa nossa irmã, inclusive você vai começar a conhecê-la, porque ela vai passar a frequentar as nossas turmas de sextas-feiras. Que bom. Porque nós a convidamos para que ela participe do curso. Como é um curso de reforma íntima, ela vai se transformar participando. Será uma das nossas colegas a partir de agora. Que maravilha. E a gente só se lembra, quando ele falou aqui da diferença do amor e ódio, a gente encerra o quadro Transformando, lembrando uma frase de um preto velho, uma ocasião dentro de um terreiro, que disse sobre o ódio o seguinte, que o ódio é o amor temporariamente doente. Exatamente, que adoeceu. Não é isso? Exatamente. Então, encerramos hoje o nosso quadro Transformando. Nós vamos rapidamente para um intervalo comercial e já estaremos de volta no programa Umbanda Sem Fronteiras com o quadro Recados da Semana. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. A Umbanda pode ser mais unida, pode ter mais força. A Umbanda pode pensar no futuro. Não percam o primeiro encontro Umbandistas no século XXI, rumo à regeneração.
O evento acontece no próximo dia 29 de setembro, a partir das 9h30 da manhã, na Cabana Espírita, Pai Joaquim de Luanda. Entrada franca, debates, palestras, sorteios e muito mais. Venha e traga o seu centro. Participação especial, Tião Casimiro. Confirme a sua presença através do telefone 2597-1323. 2597-1323. Primeiro encontro Umbandistas no século XXI, rumo à regeneração. Dia 29 de setembro, a partir das 9h30 da manhã. Local, Cabana Pai Joaquim de Luanda. Rua Conselheiro Ferraz, 19, Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro. Realização Mirua. Movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. Balaró Exu, Exu Omosba. Ogum é Patacuri, Ogum é Orixá. Caô Cabecilha Xangô, Caô meu pai. Caô Cabeci Xangô, Caô meu pai, porque no dia 29 de setembro, um dia antes do grande dia do Orixá da Justiça, lugar de umbandista, no primeiro encontro Os Umbandistas no século XXI, rumo à regeneração. E quem convida é o Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. Na ocasião, vamos saber o que a Umbanda espera de nós neste novo século. Haverão debates e as seguintes palestras: o movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, com Luiz Fernando Barros e Jorge Osvaldo; União Espiritista de Umbanda do Brasil, passado, presente e futuro, com Pai Pedro Miranda e Gregório Brandão; os Umbandistas no século XXI, com o Pai Marcos do Tecaf do Muda; Acorda Umbanda, é tempo de ação, com o Pai Márcio de Jagum, do programa Ori, né? Palestra Juventude Umbandista, o futuro e agora, com Gregório Brandão, dirigente do Cuca. Então não percam, dia 29 de setembro, domingo, com entrada franca e início às 9h30 da manhã, na Cabana Espírita Pai Joaquim de Luanda, Rua Conselheiro Ferraz 19, no Lins de Vasconcelos, transversal à Rua Cabo Sul. Não esqueça que teremos ainda músicas, sorteios, a memória da Umbanda, dirigentes de diversas casas, o Ogã Tião Casimiro e os Umbandistas do Amanhã. Atenção que para participar deste evento é obrigatório pré-credenciamento no site www.mirua.com.br www.mirua.com.br. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou contato@mirua.com.br. Não esqueçam que no dia 29 de setembro, lugar de umbandista é no primeiro encontro Os Umbandistas no século XXI, rumo à regeneração. Dona Flávia fala sobre o curso A Umbanda Sem Fronteiras. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. E agora você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras sem sair de casa, na frente de um computador. Inscrições e informações pelo site www.aumbandasemfronteiras.com ou ligue agora para 2597-1323, 2597-1323. Curso Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Minha querida irmã Érica, conta pra mim sobre a palestra que nós vamos ter em outubro, lá no Templo Estrela do Oriente. O Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita Espírito e Matéria, Origens e Natureza. Serão abordados os seguintes temas: a criação do universo e o princípio da vibração,
a energia e seus desdobramentos, os 7 corpos do homem, o espírito na concepção, na evolução e no desencarne. O palestrante é o professor de física Carlos Assis. Dia 5 de outubro de 2013, sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323, ou pelo site www.temploestreladoriente.com. Maravilha, maravilha, maravilha. Quer dizer, hoje é dia 7 de setembro, depois da manhã é dia 9 de setembro, e nós vamos ter lá lá no Templo Estrela do Oriente, uma grande gira de consulta com os ciganos de Umbanda. É por aí, minha irmã Érica? Isso aí, próxima segunda-feira, dia 9/9, 20 horas. Sessão de consulta com os ciganos de Umbanda, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontece a partir das 18 horas. Maravilha, e já que teremos essa maravilhosa sessão de consulta com os ciganos de Umbanda, nada mais justo de que prestarmos uma singela homenagem ao nosso querido e adorado cigano Santiago. Arriba, povo cigano! Opcha! Vem lá de longe cavalgando na areia, cortando as ondas, refletindo a lua cheia, rolando o mar, quebrando em melodia, cigano Santiago, o terreiro anuncia, com seu punhal ele... E o terreiro anuncia mesmo que segunda-feira, com certeza, o cigano Santiago estará lá, a cigana Leonor e toda a pleia, toda a legião de espíritos que compõe essa maravilhosa falange espiritual dos ciganos de Umbanda. Nós vamos exatamente a um breve intervalo comercial e na volta estaremos aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras com o quadro Saravá Umbanda. Cortando as ondas, refletindo a lua cheia, ondas do mar quebrando em melodia, cigano Santiago, o terreiro anuncia, com seu punhal ele afasta o mal, as trevas somem no brilho do seu cristal, a sua dança traz felicidade, rima ponto no terreiro trazendo prosperidade, vem do Oriente trabalhando na Umbanda, e pela terra segue quebrando demandas, ele é cigano, amante da paz, os que brilham no caminho, lamparina de Oxalá. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555, 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555, 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Nas viagens a lazer ou em negócios, a sua melhor opção é a Elis Tour, agência de viagens e turismo. Passagens aéreas nacionais e internacionais, pacotes turísticos, excursões, reservas de hotéis, locação de automóveis, cruzeiros, câmbio de moedas estrangeiras, apartamentos por temporada, e tudo isto num só lugar.
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 259, Loja A, Copacabana, Rio de Janeiro. E quem vai te atender sou eu, Luiz Fernando Barros. Telefone 2542-6040. 2542-6040. Elis Tour Turismo, uma agência de viagens de axé. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. A Umbanda pode ser mais unida, pode ter mais força. A Umbanda pode pensar no futuro. Não percam o primeiro encontro Umbandistas no século XXI, rumo à regeneração. O evento acontece no próximo dia 29 de setembro, a partir das 9h30 da manhã, na Cabana Espírita, Pai Joaquim de Luanda. Entrada franca, debates, palestras, sorteios e muito mais. Venha e traga o seu centro. Participação especial, Tião Casimiro. Confirme a sua presença através do telefone 2597-1323. 2597-1323. Primeiro encontro Umbandistas no século XXI, rumo à regeneração. Dia 29 de setembro, a partir das 9h30 da manhã. Local, Cabana Pai Joaquim de Luanda, Rua Conselheiro Ferraz, 19, Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro. Realização Mirua, Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Saravá, todas as pombagiras, gira! Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida, vem na banda trabalhar. Quem quiser falar com ela, pede a cigana, que ela vem nos ajudar. Maravilha, maravilha, salve a grande força da espiritualidade, das entidades de Umbanda, dessas legiões de espíritos maravilhosas que nos protegem, que estão junto a nós. E o programa é Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz AM, Rio de Janeiro. Eu queria, antes de mais nada, agradecer
a tenda espírita Oxóssi Caçador, lá da rua Projetada 97, em Mesquita, Rio de Janeiro, que através do seu presidente, que pela assinatura está me parecendo o senhor José Miguel, mandou aqui um belo convite para a dona Flávia Barros, nossa dirigente espiritual, para mim, Luiz Fernando, e para toda a família Tel, para participarem da gira de confraternização pela passagem do 56º aniversário de fundação da Tenda Espírita Oxóssi Caçador. Essa comemoração vai se realizar no dia 15 de setembro de 2013, portanto, semana que vem, com início às 15 horas, né? Então nós aqui ficamos muito honrados com esse convite. Nós não poderemos estar presentes, porque nesse dia nós temos uma atividade espiritual também, mas aqui para o nosso querido irmão, presidente da Tenda Espírita Oxóssi Caçador, José Miguel, e para todos os irmãos que estão lá presentes, o nosso saravá fraterno, o nosso axé, que Oxalá os cubra com o seu manto e que possa dar muitos anos de jornada espiritual, porque eu costumo dizer sempre que todas as casas religiosas são importantíssimas porque cumprem a função que o astral determinou para cada uma delas. Então, nosso grande abraço ao José, nosso presidente da Tenda Espírita Oxóssi Caçador. Eu queria lembrar também que o nosso irmão Pai Márcio de Jagum, ele está em novo horário aqui na Rádio Metropolitana, todas as quartas-feiras, às 23 horas. Mandamos também aqui um grande abraço para a nossa querida mãe Regina de Oxóssi, do programa África e seus Mistérios, todos os domingos às 22 horas. E logo depois que termina o nosso programa, o programa Umbanda Sem Fronteiras, no ar, o nosso querido Doté Alexander de Oxóssi, com o programa Oxóssi Caçador, a partir das 22 horas. Muito bem. Dito isto, eu queria só dizer da nossa felicidade, né, dona Flávia? Tivemos mostrando exatamente a quantidade de casas, de dirigentes, de umbandistas de uma forma geral, que estão se credenciando através do site www.mirua.com.br para no dia 29 de setembro estarem junto conosco, junto ao Movimento Mirua, no primeiro encontro Os Umbandistas no século XXI, rumo à regeneração. Então é uma felicidade muito grande. Como é que você está vendo, mãe, esse acesso de pessoas, essa quantidade incrível que nós vamos ter lá na Cabana Espírita Pai Joaquim de Luanda, o primeiro evento do Mirua, mas já com essa adesão, as pessoas começando a entender a importância da regeneração. Eu acho que é mais ou menos por aí, não é isso? É uma felicidade muito grande, né, Luiz? Porque nós temos que nos unir, essa que é a verdade, né? E a proposta do Miru é justamente essa, é a união, né? É a gente se fortalecer cada vez mais, nos unindo uns aos outros, isso é muito importante. Sem dúvida nenhuma, a vida é uma grande teia, todos nós precisamos. E esse movimento intra-religioso, ele veio aí para que os umbandistas possam se preparar para esse movimento importante que o planeta vai viver. E lembrando que a nossa dirigente espiritual Flávia Barros falou em união, a gente gosta sempre de lembrar que união sem unificação, tá certo? Então vamos lá, dona Flávia, para as nossas perguntas do programa Saravá Umbanda. Essa pergunta vem de Maria de Fátima Vaz. Ela fala assim: o que fazer quando seu companheiro te trai, mente e bebe? Você, tendo um amor enorme por ele, toma ciência da traição através das cartas ciganas. Maria de Fátima Vaz, meu saravá fraterno. Minha irmã, primeira coisa, você está dizendo que você tomou ciência desse fato através de um jogo adivinhatório, né? Então, a primeira coisa que eu vou te recomendar é que você dê tempo ao tempo, observe o seu companheiro, primeiro reze por ele, que ele precisa de oração assim como você, assim como eu, assim como todos nós, e espere um pouquinho, dê tempo ao tempo, porque nada fica encoberto, tudo surge, tudo aparece no momento certo, porque você confiar numa informação apenas de uma fonte só, eu acho uma temeridade, tá? Isso é a minha opinião. Eu acho que você precisa dar tempo ao tempo,
porque essa informação, independentemente de ter vindo de um elemento, um elemento adivinhatório, esse elemento adivinhatório ele só funciona por intermédio de um canal. E até certo ponto nós precisamos refletir e tentar entender como é que esse canal ele se comportava no dia que essa informação passou, entendeu? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá bom, minha irmã? Você ia acrescentar alguma coisa, meu querido irmão professor Humberto Vieira? Essa irmã precisa colocar uma coisa em mente. Se ela procurou esse tipo de auxílio, porque algum problema está havendo no relacionamento. Ao invés da gente, quando a gente procura, é muito bom a gente olhar para dentro de nós mesmos e tentar entender o que está havendo no relacionamento de vocês. Talvez não seja esse o caminho. Talvez você tenha que procurar uma ajuda profissional para que você possa encontrar o equilíbrio do relacionamento, ao invés de ficar buscando respostas de coisa que você não tem certeza. É o que a gente costuma dizer, né? As pessoas buscam as respostas do lado de fora, né? E muitas vezes a resposta está dentro de nós mesmos, né? É importante também que o casal sente, que converse. Fraternalmente, isso aí. E que olhe no olho um do outro. A gente busca muito, a Cabocla Jurema fala muito com relação a isso, é o olho no olho, né? A pessoa olhar, conversar, sentir, porque através do olhar a gente sente muita coisa. Então é muito importante que ela sente, que eles conversem, para que ela possa chegar a uma conclusão, né? Porque realmente fica muito vago, né, Luiz? Você vê que eu falei sobre alternativas, professor Humberto falou sobre alternativas, dona Flávia falou sobre alternativas, então muita calma nessa hora, tá certo? Vamos com calma. Tenha a sua iniciativa de uma forma fraterna, que a coisa vai ser resolvida. Por favor, tá bom? Fique com Deus. A nossa irmã Zilene Cunha, ela nos fala assim: estou assistindo o curso Umbanda Sem Fronteiras, normalmente na quinta-feira, por não consigo chegar na aula a tempo. Enfim, o curso é muito bom, estou muito satisfeita, essas coisas todas. Trabalhei em uma casa, mas nunca me senti à vontade, não sei porquê. Gostaria de saber se é verdade que quando entramos para uma casa de Umbanda não podemos mais parar de trabalhar. Quero conversar com a dirigente, pedir para sair, mas tenho medo, já que a mesma disse que se sairmos, nossa vida vai virar de cabeça para baixo. O que eu faço? Como poderei encontrar um lugar onde eu me sinta bem? Não quero parar de trabalhar, pois amo o que eu faço. Irmã Zilene, o nosso saravá fraterno, eu acho que são duas coisas aí distintas, né? A gente precisa entender que encontrar uma casa de Umbanda para trabalhar, isso aí é uma questão que normalmente demanda tempo. O que precisa acontecer? Precisa acontecer o seguinte: a sua egrégora espiritual, ou seja, os seus guias, seus protetores, seus mentores, as suas entidades desenvolvedoras, elas precisam exatamente se harmonizar com as formas de trabalho, com as vibrações, com as energias daquela casa, entendeu? Normalmente as pessoas, elas gostam de pular etapas. E quando se pula etapas, quando se tenta abreviar a parte espiritual, isso que as próprias entidades nos dizem, o que começa errado não costuma terminar certo. Então você, antes de mais nada, de tempo ao tempo, vê se a coisa realmente é isso que você está dizendo, converse com a sua dirigente, com calma, com tranquilidade, né? E com relação a essa outra questão de que a sua vida vai virar de cabeça para baixo, isso aí é uma meia-verdade, tá? Por que é uma meia-verdade? A grande questão, quando se deixa de se trabalhar fraternalmente dentro de um terreiro de Umbanda, o grande problema é que a maioria das pessoas, elas além de não estarem lá presentes fisicamente, elas se esquecem de qualquer questão ligada à parte espiritual, entendeu? Então, outro dia desse eu escutei até o professor Humberto falar sobre isso no curso, achei uma explicação bem didática, né? Que quanto mais você se aproxima de uma parte espiritual, mais você sobe, mais você se eleva. A partir do momento que você volta a se atar
ao materialismo exacerbado que a gente observa na sociedade, as suas vibrações, as suas energias começam a se tornar densas, pesadas. Aí você começa a baixar novamente. A questão é só essa, entendeu? Então, eu tenho certeza absoluta que se você sair por uma razão que se coadune, no momento certo vai surgir uma outra atividade, uma outra casa. Então não é nada que a sua vida vai virar de cabeça para baixo, senão a gente vai entrar em parafuso, não é por aí. Com certeza. E veja bem, ela pode estar dentro de uma casa, mas o seu pensamento está fora. Porque isso. Tudo é sintonia, né? Então ela pode sair de onde ela estiver, se for uma opção, né? Ou se estiver sendo orientada a isso, e estar bem sintonizada, porque a espiritualidade está do nosso lado a todo momento. Eles jamais fariam com que a gente, né, passasse por determinadas situações, porque a gente não está dentro de uma casa. Vai o teu pensamento, né? Você tem que estar sintonizado, você tem que estar com bons propósitos, bons pensamentos, bons comportamentos. Isso que vai fazer com que a sua vibração se eleve e você tenha uma vida tranquila, positiva, né? Claro, com certeza absoluta. Você ia acrescentar alguma coisa, professor? Só uma frase só. A mediunidade, quando colocada em serviço, é uma questão de doação e não de escravidão. Isso. Exatamente. Com certeza. Até porque essas questões que ela tem que passar também, ô Flávia, a mediunidade não nos exime dos altos e baixos da nossa vida. Então, o que ela tiver que passar, ela vai passar dentro da casa ou fora da casa. Exatamente. A gente pode estar dentro de uma casa, seja ela qual for, dentro de uma religião, mas a gente tem o nosso pedacinho para passar. Sem dúvida. Né? Porque se fosse assim, seria ótimo. Todo mundo se colocaria dentro de uma religião, estaria livre, né? Se Jesus carregou a cruz dele, por que a gente não vai carregar a nossa? Pois é. Agora, a gente não pode ter exatamente esse tipo de pensamento que ela está tendo, né? Esse medo, né? Se sair, vou passar por isso, por aquilo. Porque ela já cria isso dentro dela. Um condicionamento psíquico. Qualquer coisa que venha acontecer, meu Deus, é porque eu saí da casa. Aí fica desesperada, não, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que estar dentro de uma casa. E aí é onde começam a acontecer as coisas e os erros acontecem também, porque acaba caindo em um determinado lugar que não é para ela ficar, e aí é o entra e sai que a gente já conhece, né? Com certeza. E olha, esse entra e sai tem muito pano para manga. Bom, o nosso quadro Saravá Umbanda, então, temos ainda muitas perguntas, elas vão ficar para os próximos programas. E como segunda-feira nós teremos uma grande gira de consulta com os ciganos de Umbanda lá no Templo Estrela do Oriente, nada mais justo do que trazermos uma grande homenagem para essa maravilhosa falange aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras. Arriba, povo cigano! Otcha! Há 4.000 anos ouve-se falar dos espíritos do vento, da noite e do dia. Fortes, corajosos, formam a força de um povo ou a energia de uma falange. Nômades, movem-se como as ondas, como os rios, como os ventos, na estrada infinita. Estão em toda parte, chegam e partem rápido, ofegantes, deixam traços inquestionáveis no tempo e na luminosidade do arco-íris. Com o violino, permitem-nos ouvir o inaudível som das flores se abrindo, do sol nascendo e aquecendo a terra, e da grama bebendo o orvalho da noite. Com o sapateado, a lua cheia se encanta, a mãe terra sente o lamento e transforma as relvas das campinas em profunda natureza. Com a fogueira a queimar, decifram o que dizem as labaredas, pois é na chama do fogo que são revelados os mistérios do mundo. Na terra, sacrifícios, lutas, discriminação e sofrimentos contados na história
formam a grande glória. No astral, fé, amor, carinho, sabedoria, luta para o bem e caridade, resignação, aprendizado e força de vontade. Suas energias oriundas do passado, presente e futuro entrelaçados. Na força da canção, resumo de lágrimas, nossas almas vibram. Vestidos de amor e paz, girando, tomam muitas formas. A energia, representada no amor e na natureza, transmite a serenidade, a paz, pois a bondade é o aroma que exala daquele ego. O colar de ouro, o brinco dourado, a sandália de prata, nas linhas da vida contidas nas mãos, desvendando mistérios, a promessa se faz presente. Nas idas e vindas, na mística madrugada, um olhar os procura. Passam-se as horas e lá estão, belos como a rosa. Eles existem, assim como existe Deus, porque através dos ensinamentos encontramos a razão de vivermos e existirmos. Não, eles não são o vento, são os filhos do vento. Salve a grande força da falange espiritual dos ciganos de Umbanda. Arriba, povo cigano! Opcha! E é depois aí dessa maravilhosa homenagem aos ciganos, nós então vamos encerrando mais uma edição do programa Umbanda Sem Fronteiras, que vai ao ar todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana AM. Boa noite, nossa querida dirigente espiritual Flávia Barros. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos aqui presentes. Boa noite, nossos queridos irmãos da família Tel. Que nós possamos ter uma noite abençoada e que os nossos queridos ciganos possam nos envolver com a sua luz, nos dando muita paz, muita positividade. Que assim seja. O boa noite da minha querida irmã Érica Regis. Boa noite, Luiz. Boa noite aos irmãos da mesa. Boa noite, família Tel. Boa noite aos ouvintes. Que tenhamos uma semana abençoada. E olha, teremos, eu não tenho a menor dúvida disso. E por falar em semana abençoada, o boa noite do meu querido irmão, professor Humberto Vieira. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia, Érica, Gabriel, pessoal da técnica. Boa noite, meus irmãos de casa, família Tel. Que tenhamos uma noite com muita paz, muito equilíbrio, sempre lembrando que nós somos herdeiros de nós mesmos. Com certeza absoluta e sem dúvida somos. Porém, essa herança que nós recebemos de outras vidas, eu não tenho a menor dúvida de que as falanges de espíritos que nos acompanham, aqueles que trabalham dentro, por exemplo, da nossa grande religião de Umbanda, elas estão aí exatamente não para fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer com os nossos próprios esforços, mas eles estão aí para nos orientar. E na segunda-feira teremos, com certeza absoluta, um grande encontro espiritual com a falange do povo do Oriente, até temos ciganos do Oriente, sem dúvida, mas a falange dos ciganos, 8 horas da noite lá no Templo Estrela do Oriente, estão todos convidados. E encerramos mais uma edição do programa Umbanda Sem Fronteiras. Foi uma grande alegria estarmos juntos. Até o próximo sábado, às 9 horas da noite, trazendo essa mensagem espiritual, a mensagem da Umbanda e de todas as legiões de espíritos. Queridos irmãos, fiquem com Deus e até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir.